Olá a todos, muito bem-vindos ao Diretamente ao Direito. E hoje nós vamos estudar as espécies de tributos, o que separa uma da outra. Em nossos encontros anteriores, nós estudamos a definição do que é um tributo. Então, prestação pecuniária, compulsória, em moeda cujo valor nela se possa exprimir, não constitua a sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Se enquadrou nessa definição, tributo é. Agora, dentro dessa definição, nós temos, que é o gênero, nós temos as espécies tributárias. Quais se enquadram efetivamente dentro desse conceito? E aí, como espécies tributárias, nós temos os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria. Temos também, com natureza de tributo, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Bom, vocês já estão percebendo que existe uma distinção de cor aqui no quadro entre os três primeiros, impostos, taxas e contribuições de melhoria, e os dois seguintes, que são os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Então, por que existe essa diferença de cor? Os três primeiros são as espécies tributárias previstas no CTN, no Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172, de outubro de 1966. Então, foi redigido em outra época, em outra oportunidade. Naquela época, se concebeu tributo como gênero. Dentro desse gênero, três espécies: impostos, taxas e as contribuições de melhoria. Então, o CTN só havia a chamada classificação tripartite, ou trinária, dividiu o tributo em três espécies. Agora, como é que você sabe que o que você está estudando é um imposto, é uma taxa ou é uma contribuição de melhoria? E qual a razão de o CTN só ter essas três espécies? É porque o CTN usou como critério para diferenciação a atividade do Estado. Quando o Estado ele tem que atuar para poder cobrar o valor do cidadão ou do contribuinte, nós vamos estar diante de um tributo vinculado à atividade estatal. Vinculado à atividade. Então, mais uma vez, é na origem da obrigação. Então, quando na descrição na lei, o Estado ele faz parte, ele tem que atuar para fazer a cobrança, nós estamos diante ou de uma taxa ou de uma contribuição de melhoria. Então, o que caracteriza a taxa? A taxa ela tem como origem uma atividade estatal. Ou o Estado presta um serviço público, são as taxas de serviços. Então o Estado ele vai prestar o serviço e ele vai cobrar pelo que ele está fazendo. Exemplo, coleta de lixo domiciliar. Então o Estado vai lá na tua rua ou vai lá no teu prédio fazer a coleta do lixo. Seja de forma direta ou indireta, por meio de concessionária. Mas o Estado ele faz o serviço, ele presta o serviço. E ao prestar o serviço, que beneficiou cidadão A, B ou C, ele cobra pelo serviço que ele prestou. Justo. Então, a cobrança tem uma ligação com o serviço prestado. Aí a gente está diante de uma taxa de serviço. Agora, lembrando, não é qualquer serviço, já adiantando, que possibilita a instituição de uma taxa. O serviço tem que ser específico e divisível. Mas isso vamos deixar para um próximo encontro. Então, o importante saber hoje é que existem as taxas de serviço, o Estado atua de forma positiva para o cidadão e cobra pelo que ele está fazendo. E existem também as taxas de polícia. Diferentemente do serviço, ele não tem uma conduta positiva para o cidadão. Aqui a conduta já é negativa, porque ele vai restringir o direito de um indivíduo em prol da coletividade inteira. Então, em prol da coletividade, que é segurança, higiene, ordem pública, ele restringe a atividade de um cidadão. Então, exemplo, o sujeito ele tem interesse em abrir um comércio para vender produto congelado, alimento. Não tem problema nenhum, oferir lucro,
exercício de atividade econômica, iniciativa particular. Só que a venda de produto alimentício congelado, se não tiver preservado de maneira adequada, pode causar problema à saúde da população. Então, o poder público vai fiscalizar esse indivíduo para saber se o freezer está na temperatura adequada, se a embalagem está a vácuo, se não está, se tem a data de validade. Então, o fisco vai realizar essa atividade, que é basicamente restritiva de direito, em prol do interesse coletivo. Aí são as taxas de polícia, que não tem nada a ver com polícia judiciária. A polícia aqui é o poder de polícia administrativo, que fica mais fácil de você guardar como taxa de fiscalização. Então essas são as taxas de fiscalização. Em prol de toda a coletividade, você limita um interesse individual. Perceba também que nesse caso existe uma atuação do Estado, só que o Estado limita o direito do indivíduo. Contribuição de melhoria também é muito fácil de você identificar, porque toda contribuição de melhoria tem como origem uma atividade do Estado também. Só que o Estado, ao invés de prestar um serviço público, ele edifica uma obra pública. E essa obra valorizou imóveis dos contribuintes. Então foi gasto dinheiro público naquela obra, houve valorização para um grupo de pessoas e o que o Estado faz? Cobra essa valorização, para anular o ganho em relação à coletividade. Então esse é o princípio do tributo chamado contribuição de melhoria. Faz a obra pública e aquilo acarreta uma valorização do imóvel, a mais-valia do imóvel. Então é como se a gente tivesse dois momentos. Um momento antes da obra, que o imóvel valia X, e após a obra o imóvel passou a valer X mais 10. Então é o limite para a cobrança da contribuição de melhoria, mas ela também tem como origem a atuação do Estado. E os impostos? Os impostos, de maneira diferente, eles não têm como origem a atuação do Estado. Na verdade, eles têm como origem a atuação do contribuinte, independentemente de qualquer atividade estatal. Então, você é proprietário de um veículo, IPVA. Você prestou um serviço, ISS. Você prestou ou auferiu uma renda, Imposto sobre Renda. Então, todos os impostos, eles têm como origem não uma atividade estatal, mas pura e simples atividade do contribuinte, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Então, foi a partir dessa distinção que o CTN ele foi construído, ele foi redigido. Separou-se os tributos que têm como origem atividade estatal daqueles tributos que têm como origem uma atividade que independe de qualquer atuação do Estado. Bom, agora, além dos impostos, das taxas e das contribuições de melhoria, o nosso ordenamento jurídico prevê ainda mais duas espécies de tributos: os empréstimos compulsórios e as contribuições de melhoria, as contribuições especiais. Bom, por que existe a distinção de cor? Porque os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais adquiriram a natureza tributária com a Constituição de 1988. Então, antes da Constituição, no CTN, ele só previa 3 espécies de tributos: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Com o texto constitucional de 88, ganhamos mais 2 espécies de tributos: empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Agora, o que diferencia um do outro com o novo texto constitucional? Bom, como nós vimos, o CTN, que são as 3 primeiras espécies de tributos, previa apenas imposto, taxa e contribuição de melhoria. E para esses 3, bastava saber o fato gerador. Se tivesse fato gerador de imposto, imposto vai ser. E o que é ter fato gerador de imposto? Ter como origem uma atividade do contribuinte, pessoa física ou jurídica, independentemente de qualquer atuação do Estado. Já o fato gerador de taxa, ele tem como origem uma atuação do Estado. Então o Estado ou vai prestar o serviço ou vai exercer o poder de polícia, que são as taxas de fiscalização.
Agora, e os empréstimos compulsórios? E as contribuições especiais? Empréstimo compulsório, ele com a Constituição de 88 ganhou a natureza tributária. Aí olha o problema. De acordo com o CTN, seu artigo 4º, para definir uma espécie tributária, o que interessa é o fato gerador, sendo irrelevantes as características formais, bem como a destinação legal do produto arrecadado. Então, para o CTN, para onde vai o dinheiro depois de arrecadado é irrelevante para separar uma espécie da outra. No entanto, com a Constituição de 88, isso passou a ser relevante. É necessário saber para onde está indo o dinheiro para separar uma espécie tributária da outra. Por exemplo, empréstimo compulsório pode ter como fato gerador, como situação que vai dar origem à obrigação, uma atividade do contribuinte. Por exemplo, o contribuinte adquirir um bem, ou realizar uma venda, ou oferir uma renda, por exemplo, pode. Ora, se o empréstimo compulsório pode ter como origem uma atividade do contribuinte, é porque o empréstimo compulsório ele pode ter fato gerador de imposto. Porque o imposto tem como fato gerador uma atuação independentemente do Estado. Então, o que diferencia imposto de empréstimo compulsório? Para onde vai o dinheiro? Por isso que lá no artigo 148 da Constituição está escrito que todo o dinheiro arrecadado com empréstimo compulsório tem que ser gasto no motivo da criação dele. Então ele tem a receita vinculada. Então arrecadou-se com empréstimo compulsório, já se sabe para onde vai o dinheiro. Vai para o motivo da criação dele, que pode ser uma despesa extraordinária de guerra externa ou sua iminência, de calamidade pública ou investimento público relevante e urgente. Então essas são as causas do empréstimo compulsório e ele tem essa vinculação da receita. Da mesma forma, o que separa um imposto de uma contribuição social, por exemplo? Uma contribuição social pode ter como fato o mesmo fato de um imposto, por exemplo, auferir lucro. Auferir lucro é fato gerador tanto do imposto sobre renda para a pessoa jurídica, mas também é fato gerador da contribuição social sobre lucro líquido, a CSLL. Então, o que diferencia um do outro? É o fato gerador? Não mais. O que diferencia um do outro? Para onde está indo o dinheiro. Daí que vem o nome contribuição especial. É porque o dinheiro arrecadado tem um destino específico. Então, dentro das contribuições especiais, nós temos contribuições sociais, as contribuições de intervenção no domínio econômico, que é a CID. Nós temos as contribuições de interesse de categoria profissional ou econômica, que são as chamadas contribuições corporativas, e temos as contribuições para custeio do serviço de iluminação pública, que já é de competência municipal. Então perceba que todas essas que estão em destaque em amarelo, na verdade não são tributos novos, são as contribuições especiais. E por que ela tem essa denominação? Elas têm essa denominação porque o dinheiro tem uma destinação específica. Se a gente fala contribuição social, é porque o dinheiro vai para a ordem social. Previdência, assistência, saúde, educação e assim por diante. Quando a gente fala contribuição interventiva, a contribuição de intervenção do domínio econômico, porque aquele dinheiro vai para a ordem econômica. E a contribuição de interesse da categoria profissional econômica, o dinheiro vai para aquela categoria. Quando é categoria do trabalhador, do empregado, categoria profissional. Quando é de categoria do patrão, categoria econômica. Exemplo, as contribuições dos serviços sociais autônomos, SESI, SESC, SENAC, são tributos, mas esses tributos vão ser administrados pelas entidades sociais. Então é uma contribuição corporativa, é uma contribuição de interesse da categoria econômica. E por fim, as contribuições sobre serviço de iluminação pública, porque o dinheiro arrecadado já tem um destino específico, que é o custeio desse serviço. Então, o que vocês têm que perceber
é que, cuidado principalmente quem estuda, quem está se preparando para concurso público. Se considerar só a redação do CTN, do Código Tributário, temos 3 espécies de tributos e o que separa um do outro, fato gerador, sendo irrelevante saber para onde vai o dinheiro. Agora, se for questionado em concurso, com a Constituição de 88, passou a ser relevante saber para onde vai o dinheiro arrecadado, verdadeiro. Com a Constituição passou a relevante, porque passou a entrar no sistema tributário nacional, a ingressar no sistema, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Então, atualmente, nós temos 5 espécies de tributos. Então, todos que estão aqui no slide, no quadro, são tributos. Prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, não sanção a ato ilícito. Agora, o que separa um do outro? Além do fato gerador, passou com a Constituição a ser relevante saber para onde o dinheiro está sendo destinado, qual a destinação do produto arrecadado. Agora, logicamente, lembrando, considerando estritamente o CTN, só o que está escrito no CTN, para onde vai o dinheiro arrecadado é irrelevante, porque o CTN só previa as 3 espécies. E para as 3 primeiras espécies, basta a separação pelo fato gerador. Então, esse é hoje o nosso ordenamento tributário. No conceito de tributo, nós temos diversas espécies tributárias. E, logicamente, dentro de cada espécie dessa, é onde efetivamente vai estar o tributo. Então, de imposto, tem imposto de renda, IPI, ICMS, ISS, IPVA e assim vai. Taxa de coleta de lixo, taxa de expediente, taxa de fiscalização de obra, de fiscalização de estabelecimento e aí vai. Então, estima-se que no Brasil a gente tenha uma infinidade de tributos. E essa conta só aumenta, porque tem muito a ver com o que a gente viu, a necessidade de manutenção da conta estatal. Só que o problema é que existe um limite nesse poder de tributar, que são os princípios tributários, em especial o da capacidade contributiva. Então, muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Quem ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê o like ou faça a sugestão e na notificação marque para ser alertado sempre dos vídeos que vão ser postados. Então, até a próxima.